Pastor Wilson, boa noite mais uma vez. Boa Primeiramente, noite. agradecer por você estar aqui hoje. Uma honra ter o senhor aqui. Eu lembro sempre, todas as vezes, eu estava num sufoco aqui numa live, o pessoal não estava aí, acho que aqui ninguém estava na live. Tava num sufoco aí, diz que não pode falar danado, né? Estava Tava num sufoco aí detonando. brabo aí, bravo. O pastor Wilson subiu aí, colocou para chorar, falou aí, Deus foi boca de Deus, me salvou do sufoco. A gente hoje está fazendo uma amizade. A gente não está conseguindo falar muito tempo o necessário no verdinho, mas estamos construindo amizade. Ele sabe coisas minhas aqui que ninguém sabe ainda na janelinha, segredos meus aqui ninguém sabe. É, eu ainda não falei com ele ainda, mas é o Eu vou seguinte, revelar, eu vou revelar depois na net aqui, todo mundo quer vai saber. revelar, sabe segredos meus. Mas uma honra ter o senhor aqui, tá? Vejo como o senhor como um homem de Deus, tá? E aqui hoje eu vou fazer o seguinte, vou deixar o senhor com o tempo aí à vontade, mas eu imagino que as pessoas queiram fazer perguntas depois. Então acho que o senhor também tentar dar um tempo aí para o pessoal perguntar. Tá bom? Acho que o tema aí já tá aí, tá bem. Tá, aqui na minha tela, esse tema não tá no rosto dele, gente. Ou esse tema tá atrapalhando a imagem dele? Ah, Que não Só não. não É tem, bom, dá a tem impressão que ele tem cabelo. é, vou ficar escondendo a careca aqui atrás. então tá bom. Bota um chapéu igual o irmão Tom aí, ó. É, Então, pastor Wilson, ele tá parecendo o Valdomiro com esse chapéu aí. a live é do senhor, tá? Fica à vontade, tá bom? Muito Daqui a obrigado pela pouco, sua presença. daqui a pouco o pessoal, daqui a pouco o pessoal não vai querer subir na live porque vê esse Valdomiro aí. Pessoal, paz do Senhor para todos. Amém. Para mim sempre é um privilégio. Ontem eu falei que não ia falar muito porque eu tinha falado 9 horas. Aí depois que fechou aqui, eu senti de Deus de abrir a live. Era 1 hora da manhã, o Ali até deu uma passadinha rápida por lá e acabou virando 5 horas da manhã. Foi tremendo, tremendo. Entrei num assunto muito curioso do pessoal, né, que era sobre possessão demoníaca. Aí o trem virou até 5 horas da manhã. Foi muito bom. Eu porque tive que parar, falei não, vocês vão dormir agora, que eu vou direto para o centro de recuperação. Para mim sempre é privilégio, porque eu fui chamado para isso. Jesus não vai voltar agora, e eu vou morrer logo, logo, porque eu já estou ficando velho. Então tem que aproveitar que eu vou morrer e falar logo, porque daqui a pouco eu fico velho, não serve para nada mais. E para mim é privilégio. É por isso que a gente tem que estar aproveitando o tempo. A vida material, o capitalismo, tomou muito conta, tempo da minha vida. É a criação dos filhos, 7 filhos, né? Então tomou muito tempo. Então eu praticamente, eu diria, agora que eu estou fazendo realmente o que deveria ter feito durante tanto tempo, mas como prioridade é a família, para mim é a família em primeiro lugar, sempre, deve ser. Então agora os filhos já estão, como se diz, não quer saber da gente, que quando cresce não quer saber da gente não, viu? Aproveita quem tem filho pequeno aí. Então a gente está aproveitando para cuidar dos filhos dos outros. É assim que a gente está funcionando. Antes de, não quero e preparei para isso. Eu quero falar primeiro algumas coisas, para depois eu dar liberdade para vocês falarem, porque se eu estiver falando, eu quero colocar aqui o assunto para vocês mesmos, quero colocar o assunto para vocês mesmos perguntarem. E eu quero sempre dizer aqui para vocês, eu não respondo por achismo. Eu não respondo por achismo. É por isso que eu vou pedir até para o Alê, se o Alê tiver mais com a Bíblia, cada texto eu vou pedir que o Alê abra, que é mais rápido, e do que para a gente aproveitar até o tempo. Mas essa pergunta é interessante, certeza da salvação. Salvação de quê? Salvação de quê? Salvação para quê? Às vezes a gente faz essa pergunta e as pessoas ficam mesmo ali em cima do muro, porque nós temos uma cobrança desde criança, uma cobrança de que dos nossos pais na criação, que quando você faz uma coisa errada, você é punido por essa coisa errada. Isso já vem de criação. E a gente leva, quando a gente se converte, a gente traz isso para a vida adulta. Aí, como a gente comete pecados todos os dias, aí a gente fica assim, poxa, mas
eu acho que eu não mereço salvação, eu mereço a punição. Aí é onde gera dúvida. Gera dúvida na nossa mente, por quê? Porque nós somos pecadores. A gente peca, e porque a gente peca, a gente acha que não merece o céu. Aí a gente sempre fica em dúvida, não, mas eu xinguei hoje, eu briguei hoje, eu tenho mágoa com alguém do passado, eu tenho coisas para acertar na minha vida, então eu acho que eu não mereço o céu. Por quê? Porque meu pai, quando eu errava, meu pai me batia. Então, como eu não apanhei ainda, e eu cometi erro, então eu acho que eu não mereço ir para o céu. Mas salvar de quê, gente? A pergunta é essa. De repente eu posso até fazer essa pergunta para vocês também, se preparem, tá? Eu não vou ficar aqui no paredão recebendo perguntas, porque o meu objetivo aqui é vocês. É vocês. O objetivo aqui não é eu. Vocês não vão aqui dizer assim, ah, agora eu pego ele. Não. Aqui quem vai pegar sou eu. Porque eu estou preocupado, eu comentei com a Lê, meu dom é evangelista, meu dom é pastor, é dom mesmo. Aqui não foi colocado óleo na minha cabeça e falou, a partir de hoje você é pastor, a partir de hoje você é evangelista, não. Eu recebi o dom. E quando a gente recebe o dom, gente, a gente reage muito de acordo com o dom. E o dom de evangelista, o dom de pastor, é um dom que leva aquela carga de que as pessoas que são ovelhas, que eu considero vocês tudo como ovelha, elas precisam estar preparadas para essa salvação. Porque senão a gente perde o objetivo. Se o pastor não tiver com a ovelha o tempo todo, bem cuidada, com a lã bem caprichada, bem alimentada, protegida do lobo e guardada, então ele perde o objetivo dele. Se a ovelha estiver toda suja, até quem sabe aqui, que quando o pessoal que cuida de ovelha, a lã dela tem que estar tudo limpinha, porque usa até como meio de venda, de negócios. Então a ovelha tem que estar bem cuidada. Aí quando a gente vê que as ovelhas estão todas sujas, manchadas, então não está havendo assim realmente uma preocupação individual. Então o que é que eu preparei? Primeiro eu queria falar, eu quero voltar com vocês, eu vou ter que fazer uma regressão, exatamente para vocês entenderem. Eu quero voltar, fazer uma regressão espiritual aqui com vocês, tá? Eu quero voltar lá a Gênesis. A ler, abre para mim Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Vamos voltar. Salvar de quê? Essa é a primeira preocupação minha com relação a vocês. Eu vou tentar ser breve, principalmente porque eu quero mais as perguntas, que é as perguntas que a gente tira as dúvidas mesmo. Lê para nós rapidinho aí, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quem tiver, acompanha, quem não tiver, escute. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus chega para Adão, estava ali tudo bonitinho, vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes aqui, e Deus deu apenas uma ordem para eles. Não coma, porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. O homem iria morrer. Essa foi a ordem para ele. Aí vocês conhecem a história. O que foi que eles fizeram? No capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que a mulher foi lá, pegou a fruta, estou resumindo, não quero entrar no diálogo com a serpente, porque daqui a pouco eu vou perguntar por que a serpente fala, e não é o meu objetivo. Aí, Eva vai lá, no capítulo 3, versículo 3, pega essa fruta, come e dá a fruta para Adão, e Adão também come. O que é que acontece ali naquele ato dele? Eles desobedecem a ordem de Deus. Tá. O que é que acontece imediatamente quando ele faz aquilo ali? Deus pegou e falou, se eles comessem, eles iriam morrer. Eles iriam morrer. Estava já determinado na punição que iria acontecer caso eles desobedecessem. E a Bíblia diz que naquele momento houve uma morte. A palavra morte, para vocês entenderem, eu creio que vocês já sabem, mas vamos estar aqui conversando.
A palavra morte significa separação. Eu aqui, vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo, no mínimo, vocês estão vendo o corpo e a alma. Vocês estão vendo aqui o corpo e a alma. Por que eu falo corpo e alma? Porque o corpo é a parte física e a alma é a parte que movimenta esse corpo. A alma ela é dividida em 3 partes: intelecto, capacidade de pensar; emoção, capacidade de sentir; e fazer, e vontade, que é a capacidade de fazer. Quando há uma morte, há uma separação dessa alma do corpo. Aí o corpo tem que ser enterrado, porque senão ele vai apodrecer, vai ficar fedendo. E por causa do lado emocional do ser humano, eles enterram e faz todo o ritual de homenagem àquele corpo. A alma, ela se separa desse corpo. A alma, ela que dá vida, que alguns dizem que é o espírito que dá vida a esse corpo. A alma está ligada a esse espírito. Nós não vamos entrar nesse detalhe hoje também não. E aí acontece uma morte, uma separação. Então, naquele momento ali, aconteceu isso? Aconteceu essa morte? Não. Não aconteceu essa morte. Ué, mas Deus falou que iria morrer. Que tipo de morte Deus estaria falando? Porque o homem ele não morreu naquele momento. Mas, pessoal, aconteceu naquele momento uma morte que nós chamamos, colocamos uma nomenclatura de morte espiritual. Vamos tirar essa palavra morte? Vamos colocar a palavra separado. Naquele momento houve uma separação espiritual do homem de Deus, do homem para com Deus. Por que houve essa separação? Tem uma doutrina e um adjetivo de Deus chamado santidade. A santidade de Deus é algo que nós, até hoje, eu estou nesses 40 anos, nós não conseguimos entender a profundidade dessa palavra santidade. É algo que a gente não consegue entender, porque tudo que a gente vê tem defeito. O ser humano tem defeito, a natureza tem defeito, o carro novinho daqui a pouco está com defeito. Então, a gente não consegue assimilar a santidade de Deus. Mas é algo perfeito, é algo que não tem mancha. E essa santidade de Deus, quando o homem comete o pecado, o homem ele se mancha, ele se suja, uma podridão entra no homem. E a partir daquele momento, Deus não tinha como se relacionar com esse homem. Se vocês forem ler do 2 ali diante, quando Deus fez o homem, a Bíblia fala que Deus ia lá conversar com Adão. Tanto é que no dia que ele pecou, pela virada do dia, Deus passava no jardim para conversar com Adão. Havia um diálogo, havia uma comunicação. Deus falando como Adão tinha que fazer as coisas. Como Adão iria conduzir tudo aquilo que ele tinha feito. Deu ordem para Adão. Havia um bate-papo, havia uma comunicação, havia um relacionamento. Eu tento, quando eu fico vendo aquela passagem, eu fico mentalizando, que privilégio Adão tinha, que nós só vamos ter na eternidade. Eu não sei nem se vai ser como foi aí com Adão e Deus naquele jardim do Éden, porque lá vai ter multidão, talvez não vai ter aquele contato assim pessoal. O Adão realmente foi o único privilegiado na raça humana, de poder sentar, de poder conversar com o próprio Deus. Agora, por causa do pecado que entra no ser humano, que entra em Adão, acontece uma separação de Deus do homem. E Deus começa a determinar que aquela palavra de punição, de morte, comece a acontecer. Deus tira Adão e Eva do jardim. Deus coloca anjos na porta do jardim.
E a partir dali o homem começa a viver a sua vida totalmente afastado de Deus. Agora eu quero explicar para vocês uma coisa. Que salvação é essa? Salvação de quê? A salvação, gente, não é tanto você ir para o céu. Isso é tremendo demais. Presta bem atenção nisso. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós temos que pregar e que nós temos que viver. Salvação não está ligado ao céu. Quando a gente fala assim, você é salvo, você tem certeza da sua salvação? A pessoa já pensa em céu. Gente, não é o céu. Presta bem atenção no que eu vou falar para você não achar que eu sou herege aqui, tá? A salvação, essa palavra aqui, é o homem voltar a ter um relacionamento com Deus. Todo projeto de Deus, estudem para você ver que todo projeto de Deus, quando o homem peca, lê para nós então, lê aí, Ale, aqui no capítulo 3, De Gênesis. Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 15. Falei ontem desse versículo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus faz aí já uma promessa de restituição, quando ele diz que iria punir a semente do mal. Porque ali não estaria só punindo a serpente, estaria punindo quem usou a serpente. Deus estava prometendo que já ia enviar alguém para começar a trazer essa salvação ao ser humano. Que salvação é essa? A salvação do Éden. A salvação, você sabe o que é que entristeceu? A Bíblia não fala de entristecimento, mas eu estou colocando aqui uma conjectura minha. Era o relacionamento que Deus tinha com Adão. Porque a perda do jardim do Éden, de Adão, a perda principal de Adão, não foi o jardim do Éden. A perda principal de Adão não foi tanto ele poder fazer o que ele queria lá no Éden, de viver de boa. A perda principal de Adão, eu creio que a tristeza maior de Adão, foi que a partir daquele momento, Deus se afastou de Adão por causa do pecado. Quando a gente fala de salvação, que eu estou querendo colocar para vocês aqui, é que Deus quer restituir aquele relacionamento. Eu tenho falado isso com todas as pessoas porque a Bíblia fala que quando você nasce com a maldição de Adão. A maldição da morte que Deus determinou naquela época. A morte da separação. Se você pegar uma criança e criar ela num lugar onde não se fala de Deus, essa criança vai crescer, viver, morrer, e não tem como ela conhecer Deus, porque ela já nasce separada. É a maldição do Éden que está sobre ela. Ela nasceu separada de Deus, ela nasceu morta de Deus, morta na sua conduta espiritual. Aí Deus vem com todo o processo que você já conhece, a gente já falou tanto. Deus começa a agir na graça. Às vezes a gente acha que a graça é um benefício do Novo Testamento, da Nova Aliança. Não é. A graça começa quando Deus chega para Moisés e fala, olha, eu quero que vocês tragam um animal. Esse animal ele não pode ter defeito. E esse animal ele vai ser morto no lugar da pessoa. Porque o salário do pecado era a morte. E Deus pega e fala assim, não, você vai trazer um animal. E esse animal ele vai ser morto no lugar da pessoa. Está lá em Levítico capítulo 7, 8 e 9. Ele fala sobre isso. Ali Deus já começa a tomar atitude. Eu sempre falo que a salvação ela parte do próprio Deus primeiro, não parte de nós. E Deus começa a tomar atitude. Aí eu chegava lá, gente, é interessante como essa lei era implantada no dia do sacrifício.
Você criava o animal dentro de casa com maior cuidado, com maior carinho, aquele carneirinho. Você cuidava dele, alimentava ele, brincava com ele. E quando chegava no dia da expiação pelo seu pecado, você colocava aquele animal que você criou com maior carinho, que ele não podia ter defeito, ele tinha que ser bem cuidado. Aí você pegava aquele animal, colocava a mão sobre ele e você transferia os seus pecados para aquele animal. Deus, ele criou um meio para que você não fosse morto. E aquele animal era emolado por você. Ele era morto por você. E aquele animal morria no seu lugar. Com essa atitude, presta bem atenção, porque nós vamos entrar na parte mais importante sobre salvação. Com essa atitude, os pecados eram passados para aquele animal. Aquele animal morria. E sabe o que acontecia com você? Eu estou te falando isso, pode crer, porque nós vamos entender piamente o que Jesus Cristo fez. E a sua certeza você vai ter hoje. A pessoa ia embora para casa, ia para o arraial, voltava para sua casa. E ele voltava perdoado dos pecados dele. Não adiantava pedir perdão. Não adiantava pedir perdão. Se vocês forem ler o livro de Levítico, todo pecado que você cometia, os pecados que não eram para a morte, tinha pecados que eram para a morte, você tinha que ser morto, condenado à morte. Você tinha que oferecer alguma oferta. Era oferta de farinha, era uma rolinha, era um pombinho. Tinha que morrer alguém, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. E o povo fazia isso constantemente lá no templo, através do sacerdote. Sabe o que acontecia com as pessoas? Voltava para casa, aliviado da consciência, porque um animal morria no lugar dele. Deus fez isso para não ter que matar o homem, para não ter que matar o ser humano. Deus colocou animais para serem mortos no lugar da pessoa. E aquele animal, depois a própria pessoa com a família, comia daquele animal. O sacerdote, a família comia aquele animal. Fazia um cozido lá. Mas ele tinha que morrer, simbolizando que ele estava pagando o preço dos pecados. Foi o meio que Deus usou, para que o homem pudesse viver numa condição de santidade. O animal era morto e eu me tornava santo naquele momento. Mas o que acontecia novamente? O ser humano passava o ano todo pecando de novo. E lá vinha o pecado, lá vinha o sacrifício do cordeiro na Páscoa, de novo. Em Hebreus fala, todo ano um animal era morto, todo ano. E tinha que haver morte, por quê? Porque a gente pecava o ano todo. Aí Deus pega, eu vou aqui resumir, tem muitos textos para ler, mas eu vou resumir. Deus pega, durante esse período que o povo sacrificava animais, Deus levantava profeta e falava, olha, vai vir um que vai morrer pela humanidade, que vai perdoar pecado, que vai levar os pecados, que vai purificar os pecados da humanidade. Ele será o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. E Deus ficou, através dos profetas, profetizando isso. Até que, há 2000 anos e 27 atrás, 2027 atrás, aconteceu isso. Nasceu em Israel Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu de maneira pura, porque ele não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo próprio Deus na barriga de Maria. E ali nasceu o Cordeiro de Deus que iria morrer pelos pecados da humanidade. E a história vocês conhecem, porque é celebrado no mundo todo ano. Mas o que eu queria explicar para vocês, o que aconteceu na cruz? O que foi que aconteceu ali naquela cruz? Galera, algo sobrenatural aconteceu naquela cruz.
que a gente entende e a gente aceita porque foi Deus que falou. Quando Jesus, durante aquelas 6 horas e meia, 6 horas, que ele ficou naquela cruz, e ali ele derramou até a última gota do sangue dele, em que o cordeiro foi morto. A Bíblia fala que os pecados da humanidade toda, foi jogado em Cristo. Todo o pecado que você imaginar, de violência sexual, a decapitação, a homicídio, os pecados mais bárbaros que existem. A Bíblia fala que Jesus Cristo recebeu no corpo dele todos esses pecados. E ali aconteceu a morte espiritual de Jesus. Ali Deus se separou e abandonou Jesus, porque naquele momento Jesus se tornou pecador. E o Espírito Santo não podia ficar em Jesus mais, porque naquele momento ele se tornou-se podre. Naquele momento ele se enojou todinho com os pecados que nós cometemos hoje, todos os dias, e a humanidade comete. O seu pecado, seja um pensamento impuro só, ou até mesmo um homicídio, um estupro, esses pecados foram lançados em Cristo. Os pecados de Hitler, que decapitou e matou, queimado milhões de pessoas, só esse pecado do Hitler já seria uma nojeira. Imagine da multidão do planeta Terra. São 8 bilhões de pessoas que hoje pecam no mundo. Esses pecados foram lançados em Cristo. A angústia de Jesus no jardim do Éden, lá no jardim do Getsemane, foi porque naquele momento ele iria receber esses pecados. Um Jesus santo, um Jesus que lutou contra o pecado, um Jesus que não cedeu em nenhum momento nenhum pecado, que rejeitou toda a podridão de pecados que vem todos os dias sobre a mente de uma pessoa. Jesus Cristo disse não. E de repente Jesus recebe todos esses pecados no corpo dele. Os pecados que eu cometi desde os meus 5 anos para cá. Os pecados que o Tom cometeu desde... O Tom começou a pecar mais cedo, 3 anos. Desde os 3 anos para cá. Os pecados que nós cometemos desde a infância e que a gente ainda vai cometer. Isso é tremendo. Palavrão, xingamento, homicídio, desavença, mágoa. Todos os pecados que eu ainda vou cometer, Jesus recebeu no corpo dele. E o Pai abandonou ele na cruz, porque o Pai não podia ficar nele. O maior sofrimento de Jesus não foi a cruz, não foi o chicote, não foi o espinho, não foi os pregos nas mãos. O maior sofrimento de Jesus foi receber as nossas podridões no corpo dele. E ali, Jesus abraçou o mundo. Olhou para aqueles que estavam matando e falou: Pai, perdoa-os. E Jesus perdoa os nossos pecados. Aqueles caras que estão presos lá, com 200, tem gente preso com 300 homicídios. Fernandinho Beiramar mandou matar mais de 250. Jesus Cristo morreu por ele. Jesus Cristo ama o Fernandinho Beiramar. Jesus Cristo ama o Lula. Jesus Cristo ama o Hitler. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos para que nós possamos ser salvos. Agora, para que ele fez aquilo ali? Para que você aceite o que ele fez por você. Por que você tem que aceitar aquilo ali? Porque quando você aceita aquilo ali que ele fez, a salvação entra na sua vida. E acontece o maior milagre. O maior milagre na vida do ser humano acontece. Sabe qual é? De repente. Você não sabia nem o que era orar. De repente você começa a orar. Você nem se importava por coisas espirituais.
você começa a se importar. Esse livro aqui, que ninguém entende, de repente você começa a entender. Fica aí um monte de gente tentando interpretar e não consegue interpretar nada. E você passa a entender. Algo espiritual acontece dentro de você. Sabe o que acontece? Uma pergunta, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele falou, olha, quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Quando é que a pessoa é salva? Quando é que a pessoa passa a ter um relacionamento com Jesus Cristo? Ale, João 14, versículo 15. Quando é que acontece esse milagre espiritual, essa ressurreição espiritual? Aqui é onde você vai tirar agora a sua dúvida, se você é um salvo ou não. João capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consoleiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois eles vivem com vocês e estará com vocês. Ó, É João mesmo? Primeiro é João, é João. é isso aí mesmo. Presta bem atenção. Nós vamos fazer uma hermenêutica rapidinho no versículo 17. Quando você crê em Cristo, Quer amendoim, não? Quer amendoim? vocês conseguem entender Amendoim. que o pecado que vocês praticam e praticaram, eles não estão mais em vocês? Vocês acreditam nisso? Amém. Eu acredito. Isso. Vocês conseguem acreditar que o pecado saiu de você e foi para Jesus? Sim. E que esse pecado não está mais em você? Amém. Que foi por isso que Deus abandonou Jesus na cruz? Sim. O pecado ele não está mais em você. O Cordeiro de Deus que ele tira de você quando você crê nele. Isso é tão real, porque que o pecado, se o pecado não saísse, o Espírito Santo não habitaria em você. Porque ele não habita em templo imundo. O pecado é uma imundícia. O pecado, vocês não têm ideia, talvez tenha, o que é você pegar um defunto morto 10 dias no meio do mato, como eu peguei. Você não consegue chegar perto. A caatinga, a podridão, animal normal você não consegue. Você imagina um ser humano morto. A pena do pecado que Deus falou que o homem morreria é tão terrível que até a caatinga do ser humano ela é pior do que todos os animais quando ele morre. Apodrece. Ali é uma pena de morte para o corpo. O corpo paga pelo pecado. Quando você morre, você apodrece. O pecado é essa podridão. Agora, sabe por que o Espírito Santo habita em você? É porque o pecado saiu. Agora eu te pergunto, o Espírito Santo ele habita em você? Porque a promessa de Jesus é essa. Lê detalhado, devagarzinho, o versículo 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Continua. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Glória a Deus. Olha o que é tremendo nesse versículo. Ele fala, estará com você, com é do lado. E depois ele fala, estará em você. Vocês conseguem imaginar que o Espírito de Deus, o próprio Deus que habitou em Jesus, enquanto Jesus era puro,
agora habita em você, porque você foi purificado, lavado, e você agora é santo através do sangue de Cristo. Você consegue entender e acreditar que o Espírito Santo, ele habita, ele mora em você? Glória a Deus. Você acredita que você é templo de Deus? Posso ler um versículo aqui, pastor, nessa fala do senhor aí? 1 Coríntios, corroborando aí, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habitar é morar, era isso que eu ia mandar ler mesmo, exatamente. Habitar é morar, é onde você está, ele vai estar. Por isso que Jesus Cristo falou, não é mais em Jerusalém, não é mais na Judéia, agora é em você, você é templo, você é morada do Deus Altíssimo. Agora, para ele estar em você, você precisa acreditar que a sua dívida foi paga. Glória a Deus. Quando você acredita nisso, seus pecados são perdoados. Essa é, o Monza colocou aqui, ó, essa é a nova aliança, o Espírito de Deus habitando e morando em você. Aí sabe o que acontece com você? Agora nós vamos para o tema aqui. Acontece a salvação. Porque a salvação não é ir para o céu. Nós não vamos morar no céu. A Bíblia diz que nós não vamos morar no céu. Nós vamos morar na terra. Sabe qual é a salvação aqui? É que você passa a conversar com Deus. Você passa a falar com Ele. Ô, glória! Você passa a andar com Ele. Ele fala com você. Aprenda a ouvi-lo. O próprio Deus mora dentro de você. Boa noite, Fábio. Vamos passar por aqui. O próprio Deus mora dentro de você. Ele controla seu intelecto, ele controla as suas emoções e ele controla a sua vontade, que não é mais sua. É por isso que você obedece agora. Tem crente que está achando que é melhor do que os outros. Não, você só faz alguma coisa porque ele habita, porque ele mora dentro de você. Agora você fala com ele, agora ele fala com você. Agora você peca, você se sente mal. Agora ele fala com você o que você deve falar. A salvação, ela aconteceu agora. Aquilo que acontecia no Jardim do Éden, acontece hoje. O Espírito Santo, ele veio ter esse relacionamento com você. O próprio Deus hoje, agora eu vou entrar aqui nos milenistas. O próprio Deus estabeleceu em você o reino dele. Deus agora governa você através do Espírito Santo. Deus agora é o mentor da sua vida. Você agora é salvo. Ir para o céu é um detalhe. Ir para Nova Jerusalém é um detalhe. E é hoje. Você foi salvo através da dívida que foi paga. Você não tem mais dívida com Deus. Jesus pagou. Não anule o que Jesus Cristo fez. Tem gente anulando se eu obedecer um dia da semana. Tem gente anulando o sacrifício de Jesus se eu comer ou não um tipo de carne. Tem gente anulando o sacrifício de Jesus se eu deixar de ir na igreja. Se eu deixar de dar o dízimo, eu estou anulando o sacrifício de Jesus Cristo. A salvação é o que Jesus Cristo fez na sua vida. E fez por você naquela cruz. Tem muitos textos, se pudesse ler. Eu quero que você tenha uma consciência disso. Você nasceu de novo? Isso é sério, nós não estamos aqui brincando. São 30 pessoas na rolagem. Glória a Deus. Você nasceu de novo. Você tem aquele relacionamento com Deus. É isso que vai cobrar, isso que vai comprovar que você nasceu de novo. Você tem um relacionamento com Ele. Porque novo nascimento é isso. Voltou,
ressuscitou. Aquilo que aconteceu no Éden ressuscitou. Agora eu converso de novo com Deus. Era Adão que conversava, hoje sou eu. O Espírito Santo, ele mora, ele habita, ele caminha, ele te consola, ele te convence, ele fala com você. Isso acontece? Olha para você. Porque é preocupante quando se faz uma pergunta e a pessoa fala com 10 anos, 20 anos, 30 anos, e fala assim, eu não tenho certeza da salvação. Mas é porque a pessoa está olhando para o céu. Gente, quem não está aqui não vai para lá, não. Quem não tiver esse relacionamento com Deus aqui agora, ele não vai lá depois, não. A não ser que ele passe por aquele processo de se arrepender na última hora, como aconteceu com o ladrão na cruz. Que pode acontecer. Mas se você não tem uma convicção, você vive dentro do sistema religioso, dentro de uma igreja, e você não tem um relacionamento com Deus, você não terá no céu, gente, é lógico. Você não terá na Nova Jerusalém. Aí a pergunta que eu digo, a única maneira de você nascer de novo é o Espírito entrar dentro de você. E o Espírito só entra quando você é perdoado. E você só é perdoado quando você entende que Jesus Cristo te perdoou lá na cruz. Eu expliquei isso ontem para um menino na madrugada, 4 horas da manhã, de uma maneira bem simples. Eu até já comentei aqui na live. O que que Deus fez? Eu tinha uma dívida na padaria, que eu ia trabalhar a vida toda, tinha comido tanto pão, que eu ia trabalhar a vida toda e não ia dar conta de pagar o dono da padaria. Aí vai um camarada lá, o Alê, fica sabendo, fica com dó, com misericórdia de mim, porque agora eu não compro mais pão lá, porque eu passo de longe, estou devendo, estou morrendo de fome. Aí o Alê chega para o dono da padaria e fala assim, ó, tá aqui um cheque em branco. Avisa o Wilson lá que eu paguei a dívida dele. Aí a minha dívida fica paga na padaria, eu não devo nada. Só que eu não sei. Eu não sei. Na minha cabeça eu continuo devendo o dono da padaria. Eu continuo passando de longe para o dono da padaria não me ver. E o dono da padaria não está nem aí, porque já recebeu a dívida. O Alê já pagou. E o Alê pediu para o dono da padaria mandar alguém lá em casa, avisar que a minha dívida está paga e ninguém vai. E o Wilson está devendo, na cabeça dele está devendo, o Wilson está perturbado, o Wilson não consegue dinheiro para pagar a padaria. Aí o Wilson vai fazer uma macumba, aí o Wilson vai para o monte, o Wilson vai tentar fazer alguma coisa, vai ser religioso. Eu vou frequentar uma religião para ver se eu pago a minha dívida. Aí eu vou andar agora com a burca, eu vou andar todo fechadinho, para ver se eu pago a minha dívida, mas a dívida já foi paga. Eu tento ser salvo, eu não posso, eu tenho que pagar o dono da padaria, mas eu não tenho como. Aí o cara chega e fala, não, vamos fazer um trabalho ali no meio do mato ali, que aí você alivia um pouquinho, vamos ali visitar uma pessoa que está doente, bora dar uma esmola, que aí você... Só que a dívida não paga. O Alê já tinha pago a dívida. Jesus Cristo já pagou a sua dívida. Você que está me ouvindo, Jesus Cristo pagou a sua dívida. Você não tem dívida mais com Deus. Aí você fica com as suas próprias forças, tentando obedecer. Sabe o que acontece? A frustração, porque você não consegue obedecer a Deus. Foi por isso que Jesus Cristo teve que morrer. Porque o homem não pode se salvar. Deus procurou no planeta Terra alguém que morresse, não achou ninguém. Porque todos são pecadores. O Wilson tem 40 anos, o Wilson continua. Hoje eu pequei de novo contra o Senhor. Mas Jesus já perdoou na cruz o pecado que eu cometi hoje. Filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado que já pagou a dívida. Eu não quero alongar, eu quero responder perguntas, já são 11 horas. Mas o que eu quero é que você entenda que a salvação não é o céu. A salvação é o relacionamento com Deus hoje. Se você não tem hoje, você não terá depois. Porque você apenas está passando pela terra, separado de Deus, e continuará separado de Deus, porque você está morto.
Você que não crê em Cristo, você está morto, você nasceu em Adão, você nasceu morto, vai viver morto, e depois Deus vai ter que dar só continuidade à sua mortandade. Você continuará morto. Aí Cristo vem nesse meio termo e se apresenta para você e fala: Tom, você não deve nada para o Pai, a sua dívida foi paga. Agradeça, agradeça, e agora ande em santidade por amor. Você não obedece mandamento para ser salvo, você obedece porque você tem um relacionamento com o Pai e você não quer entristecê-lo. Glória a E Deus. você vai obedecer por amor. Feche os teus olhos. Eu quero ir para as perguntas depois. Feche os teus olhos.